Bom, vamos retomando por aqui. Se você chegou até aqui é porque você fez a leitura do texto, não é? Se você não fez, volte lá e faça. Se você não cumprir com todas as atividades, infelizmente você não fará jus ao certificado, tá bom? E, bom, retomando aqui, não é? Desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Por que surracionalismo, não é? A filosofia, a epistemologia do Bachelard, ela é muito chamada a partir, muito descrita a partir dos títulos dos seus livros, que são certamente muito apropriados. Então, fala-se na filosofia do novo espírito científico, fala-se em materialismo racional, em racionalismo aplicado, e isso tudo faz todo sentido, tá? Isso tudo está correto. Mas esse termo surracionalismo, ele me é muito caro por pelo menos duas razões. Primeiro, Bachelard só faz referência, que eu saiba, a esse termo surracionalismo em um pequeno ensaio que ele publica, tá? Depois ele meio que abandona isso. Mas, por estar, de certa forma, próximo do Bachelard noturno, e por descrever, na minha visão, muito bem a epistemologia dele, eu acabei me apegando a esse termo, tá? Bom, como vocês devem saber, se não sabem, tudo bem, só fazer uma pesquisazinha rápida, a gente descobre isso e a gente acaba tendo a oportunidade de descobrir coisas que são apaixonantes, que são realmente assim, que nos deixam assim encantados, né? Mas enfim, partindo do pressuposto que vocês saibam, existiu o surrealismo, não é? A partir de um conjunto de artistas franceses, mas principalmente a partir da pessoa do Tristan Tzara, né? Tristan Tzara, tá bom? E o Tzara, ele de certa forma, ele reconstrói a própria noção de arte, não é? Uma ideia que é muito associada é aquela de que para você fazer uma poesia, você recorta palavras de uma revista, palavras soltas, coloca num saco, vai tirando e na sequência que elas forem saindo, você vai montando, você faz uma poesia, né? Então, a partir de Bachelard, né, a partir desse ensaio dele, o surracionalismo, nós temos a percepção de que o surracionalismo, a epistemologia do Bachelard, né, e a própria nova filosofia do espírito, a filosofia do novo espírito científico, e a forma como as ciências são construídas na contemporaneidade é uma forma diferente da época do Isaac Newton, tá bom? A ciência agora, ela constrói os seus objetos, ela reconstrói o real, tá? E é de forma homóloga, né, de forma semelhante ao surrealismo. Então, da mesma forma que o surrealismo reorganizou, reconstruiu a liberdade poética, esse novo espírito científico, ele reorganiza, ele reconstrói a própria realidade, tá bom? Tem uma frase do Bachelard que eu acho que explica muito bem isso. Ele diz mais ou menos assim, né? Os isótopos do espectrógrafo de massa não existem na realidade, eles precisam ser construídos. Você deve lembrar da época do ensino médio, na sua aula de química, quando o professor falava daqueles elementos químicos que foram inventados pelo homem. Não vou lembrar de nenhum deles. Mas são elementos que são construídos, são feitos em laboratório, digamos assim, e que muitas vezes a sua existência é efêmera porque ele não está... a existência dele não é exatamente condizente com a nossa realidade, tá? Bom, se a gente pensar na época do Isaac Newton, para você fazer uma pesquisa científica, não vou dizer que era fácil, tá? Não vou dizer que Newton não foi genial, certamente ele foi, mas você basicamente descrevia a realidade. Os experimentos, eles eram muito pautados nisso, em você conseguir fazer uma descrição fiel do que acontece na realidade. Então, você ferveu a água aqui,
condições normais de temperatura e pressão, ela entrou em ebulição a 100 graus. Então, você repete essa experiência e constata, não, a gente tem um padrão, condições normais de temperatura e pressão, ela vai entrar em ebulição aí a 100 graus. Né? Então, era um processo meio que descritivo, ou predominantemente descritivo. A partir do novo espírito científico, que vem lá das geometrias não euclidianas, da teoria da relatividade, etc., nós temos um momento mais criativo, em que o objeto da ciência ele é construído. Isso não significa que ele não possa existir na realidade. Então, sei lá, um elemento químico desse que é criado aí num laboratório e tem uma existência efêmera, depois ele se desnatura, talvez ele possa existir dentro de uma estrela, num buraco negro, lá em Júpiter, que tem uma gravidade muito maior do que a da Terra, enfim, qualquer coisa assim. Mas o fato é, aqui na Terra, ele foi construído, ele foi criado. E nesse momento, nós chegamos no ponto-chave aqui, que é, tá, Pablo, mas você está divagando aí, está falando das ciências da natureza, eu quero saber das ciências humanas. Onde é que a gente aproveita isso, né? O que é que a gente tem a ver com isso? Tá, nas ciências humanas, desde sempre, o objeto da pesquisa sempre foi um objeto construído, tá? E nisso, a epistemologia de Bachelard pode nos ser muito útil. Bachelard, ele tem essa percepção de que o real só responde ao que é perguntado, tá? Então, se você vai fazer uma pesquisa científica, se você constrói um objeto, delimitou esse objeto, construiu racionalmente esse objeto, você vai fazer uma investigação no real, a partir da realidade, e vai, em grande parte, reconstruir o real. Quando nós fazemos pesquisa em ciências humanas, o que nós fazemos basicamente é isso, humanas e sociais em geral, tá? O que nós fazemos basicamente é isso. Quando você aplica um questionário, faz uma pesquisa quantitativa, você está colocando para as pessoas questões sobre as quais elas não necessariamente iriam refletir se você não estivesse fazendo aquela pesquisa, tá? Quando você realiza entrevistas, você da mesma forma está colocando para as pessoas perguntas sobre as quais elas não necessariamente iriam refletir se você não estivesse fazendo a pesquisa. Até mesmo uma pesquisa bibliográfica, quando você vai fazer sua pesquisa bibliográfica lá, vai ler, estudar uma determinada obra, vai estudar, sei lá, Pontes de Miranda, você está produzindo uma interpretação da obra dele que não necessariamente iria existir se você não estivesse fazendo aquela pesquisa. Então, o objeto científico é um objeto construído, tá? E isso é algo assim, ao mesmo tempo simples, ao mesmo tempo muito importante, de fundamental importância, tá bom? Para a gente ir avançando um pouquinho nesse bloco, eu gostaria de retomar um pouquinho a questão do racionalismo e do empirismo. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem da Filosofia do Não, do Gaston Bachelard. O Bachelard vai dizer, e eu cito, abro aspas, se pudéssemos então traduzir filosoficamente o duplo movimento que atualmente anima o pensamento científico, aperceber-nos-íamos de que a alternância do a priori e do a posteriori é obrigatória, que o empirismo e o racionalismo estão ligados no pensamento científico por um estranho laço tão forte como o que une o prazer à dor. Com efeito, um deles triunfa dando razão ao outro. O empirismo precisa de ser compreendido, o racionalismo precisa de ser aplicado. Um empirismo sem leis claras, sem leis coordenadas, sem leis dedutivas, não pode ser pensado nem ensinado. Um racionalismo sem provas palpáveis, sem aplicação à realidade imediata, não pode convencer plenamente. O valor de uma lei empírica prova-se fazendo dela a base de um raciocínio. Legitima-se um raciocínio fazendo dele a base de uma experiência. A ciência, soma de provas e de experiências, soma de regras e de leis, soma de evidências e de fatos, tem, pois, necessidade de uma filosofia com dois polos. Mais exatamente, ela tem necessidade de um desenvolvimento dialético, porque cada noção se esclarece de uma forma complementar, segundo dois pontos de vista filosóficos diferentes.
Compreender-nos-iam mal se vissem nisto um simples reconhecimento do dualismo. Pelo contrário, a polaridade epistemológica é para nós a prova de que cada uma das doutrinas filosóficas que esquematizamos pelos nomes de empirismo e racionalismo é o complemento efetivo da outra. Uma acaba a outra. Pensar cientificamente é colocar-se no campo epistemológico intermediário entre teoria e prática, entre matemática e experiência. Conhecer cientificamente uma lei natural é conhecê-la simultaneamente como fenômeno e como nômeno. Tá? Ainda um pouco abstrato, mas para que se tenha uma noção de como isso impactou, por exemplo, a obra do Bourdieu, que é o maior sociólogo, o maior cientista social do século XX e da primeira década do século XXI, o Bourdieu tem uma passagem no Invitation à Sociologia Reflexiva, que é um convite à sociologia reflexiva. Esse livro, não sei se ele já está traduzido para o português, mas tem em espanhol, tem em inglês, tem em francês. Ele diz justamente isso, que a teoria como ele a compreende é sempre uma construção provisória preparada para a prática da pesquisa e pela prática da pesquisa. Tá? Então a teoria existe em função da prática e existe graças à prática. Mesmo autores que não tiveram contato direto com Bachelard, que não foram influenciados diretamente por Bachelard, chegaram a conclusões mais ou menos próximas. Se a gente pensar, por exemplo, na Escola de Chicago de Sociologia, se a gente pensar, por exemplo, no Howard Becker, o Becker ele tem um texto muito bom, curtinho, muito interessante, que é Theory the Necessary Evil, Teoria o Mal Necessário, que ele vai dizer basicamente isso, que toda pesquisa é orientada por uma teoria, ainda que o pesquisador não tenha consciência disso. Então, assim, o que me encanta no surracionalismo bachelardiano é que ele deu conta de explicar bem o funcionamento contemporâneo da ciência, e tão bem que outros autores, sei lá, décadas depois, muitas décadas depois, se aproximaram dele, acabaram chegando a conclusões próximas das conclusões dele, tá bom? Falei mais cedo no Popper, falei mais cedo no Kuhn. Tem muita gente que vai falar que o Thomas Kuhn, a ideia dele das revoluções científicas é basicamente uma redescrição das rupturas epistemológicas que o Althusser falava com fundamento em Bachelard, que já está em Bachelard também, essa ideia de descontinuidade, né? Então, bom, basicamente é isso, né? Agora, para você concluir, para você poder fazer jus ao seu certificado, você precisa construir racionalmente um objeto de pesquisa, tá? Algo que você vai usar no seu TCC, no artigo que você vai construir, algo que você vai, enfim, uma proposta de um objeto de pesquisa, e você vai construí-lo racionalmente, tá bom? E você vai explicar como essa pesquisa seria realizada para que esse objeto, enfim, se transformasse num produto de pesquisa, tá? Essa é a sua missão, essa é a sua tarefinha para que você faça jus ao certificado do nosso minicurso. Pessoal, só voltando aqui rapidinho, eu disse que eu tinha esquecido o título da tese do Bachelard e esqueci mesmo. Enfim, eu lembrei, é o Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado. Esse livro também tem tradução para o português, uma tradução magnífica pela Contraponto, e é um livro maravilhoso. E é outra concepção interessante, né, que Bachelard percebe, como sendo uma condição do conhecimento científico, é que o conhecimento científico ele é sempre aproximado, ele é sempre realizado a partir de aproximações sucessivas, não é? Então, eu faço uma pesquisa, eu realizo uma aproximação do objeto, se você refaz essa pesquisa, você se aproxima mais e assim o conhecimento científico vai sendo construído. Não necessariamente eu ou você vamos chegar a um conhecimento 100% verdadeiro. Ele até diz isso, né, que um conhecimento, uma descrição do objeto que fosse 100% fiel seria um monstro epistemológico, algo praticamente impossível.
Por duas razões, né? Primeiro, você, enquanto agente que descreve, está sempre mudando e o próprio objeto está se transformando também. Então, se você fosse descrever, sei lá, a minha caneca de café, nos mínimos detalhes, átomo por átomo, não é? Elétron por elétron, próton por próton, nêutron por nêutron e ainda, né, quark por quark. Ainda assim, quando você terminar, se você conseguisse fazer isso, quando você terminasse a descrição, ela teria se modificado, ela estaria ligeiramente diferente, você teria que começar tudo de novo. Nas ciências sociais, eu não preciso nem dizer como isso é, não é? Se eu te entrevisto hoje, eu vou ter uma série de respostas. Se eu te entrevisto amanhã, essas respostas podem mudar, simplesmente porque você refletiu, você racionalizou e você está pensando diferente. Então, o conhecimento científico é sempre um conhecimento aproximado. Eu tinha que voltar para dar esse complementozinho, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado do nosso minicurso, façam a nossa atividadezinha, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, nada fantástico, mas eu quero que você faça isso, esse exercício de construir um objeto de pesquisa, tá? Não quero, sei lá, um projeto de pesquisa, não. Eu quero um tema bem delimitado e como seria a pesquisa para realizar para dar conta desse tema, tá bom? É isso, ficamos por aqui e até o próximo minicurso, se Deus quiser.